Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 24 do mês de Adar 2 do ano 5782. Estamos aí já com 202 dias transcorridos do nosso calendário judaico nesse novo ciclo. E nós estamos aqui em A Tarde com a Torá, onde temos aí a nossa paraxá semanal e diariamente a leitura diária. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat, e portanto hoje como primeiro dia nós temos aí de fato o início de uma nova paraxá. E a nossa nova paraxá desta semana chama-se Tazria, que significa conceber, né? E dentro dessa paraxá nós vamos encontrar aí sobre a questão de Lashon Hará, a maledicência, a língua má, né? Lashon Hará, a tradução literal é Lashon, língua Hará, má, língua má, que está conectado com maledicência, fofoca, palavras negativas, palavras proibidas, palavras que estão aí recheadas, né, de inveja, ciúmes, raiva, ódio e coisas semelhantes a estas, né? E a consequência daquilo que acontecia até a destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum, né? Havia uma doença que era chamada de sarat, semelhante a uma sarna, né? Nós vamos ver durante essa semana essas questões aqui e aquela questão, né, da conexão sobre a questão do Lashon Hará, como que isso é de fato muito ruim para quem fala, para quem ouve e de quem se fala, né? Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão aí. Então nós estamos aí no primeiro dia da semana e a nossa nova paraxá de nome Tazria, onde nós encerramos a nossa paraxá Shemini e estudamos 91 versículos durante a semana. E nesse novo ciclo nós completamos então ontem 3.038 versículos estudados. Hoje nós iniciamos a 27ª porção de nome Tazria, conceber, e vamos do capítulo 12 até o capítulo 13, verso 59. Teremos aí 67 versículos para estudarmos durante a semana. E assim, no final desta semana, estaremos completando 3.105 versículos, né, estudados. E vamos em frente, que temos muita coisa para estarmos aí aprendendo no nosso dia a dia, ok? Vamos ver o que a palavra de sabedoria do nosso Rebbe traz para nós em A Tarde com a Torá. Então, o Rebbe nos ensina a seguinte questão: uma mente aguçada achará uma verdade para si mesma. Um espírito humilde encontrará uma verdade mais elevada que ele mesmo. A verdade não é propriedade dos intelectuais, mas daqueles que sabem como escapar a seu próprio eu, ego. Então, a palavra da verdade que o nosso Rebbe traz para nós nessa tarde é exatamente essa. A mente aguçada, aquela mente que é realmente, né, aguçada, esperta, ela sempre encontrará uma verdade para si mesma, né? Um espírito humilde, ele sempre vai encontrar uma verdade mais elevada do que ele mesmo. A verdade, na realidade, não é propriedade dos intelectuais. Ela não é propriedade de ninguém. A verdade é daqueles que aprendem a escapar do seu ego, do seu egocentrismo, da sua egolatria e por aí afora vai. Então a verdade, ela está com aquele que, de fato, ele não é escravo do seu ego, não é escravo de si mesmo. Então ele é livre. E quem é livre detém a verdade.
E quem detém a liberdade e a verdade, ele está apto a servir a Deus voluntariamente e com amor. Então, por isso que possamos, no nosso dia a dia, estarmos aí vivendo dessa forma, livres da prisão chamado ego, do nosso eu, do nosso egocentrismo, da nossa egolatria, e possamos ser de fato livres para servir a Deus voluntariamente, com coração transbordante e com um verdadeiro amor. Está disposto a aceitar o desafio? Então, coloque-se em marcha. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí com a Luciana Rodrigues de Marília, nossa região aqui. A Malu, lá do Distrito Federal, Brasília. A Carla de Costa, Barra Velha. Barra Velha, Santa Catarina. E nós temos aí também, né, mandando uma saudação para os novos integrantes do nosso grupo aqui, Bauru e região, né? Ao Emerson e a sua esposa Débora, o Oswaldo, o Márcio e a sua esposa Grace, a Rosária e a mamãe Dulce, né? A vovó Dulce, né? Uma fofura de pessoa. Anderson e a sua esposa Maria, a Fátima e o seu netinho Henrique, que foi lá o fotógrafo da noite, né? E a Solange, que são aí os novos integrantes aí da nossa, de Bauru e região, do movimento Benenor. Então, para os nossos amados, né, oficialmente, sejam bem-vindos, acrescentando, somando, para divulgarmos cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem, né? E temos muito trabalho pela frente e vamos seguir em frente nesse trabalho, nessa jornada aí. Ok? A nossa Parashá Tazria, né, ela fala conosco sobre o capítulo 12 até o capítulo 13, verso 59, da nossa Parashá semanal. Tazria, a tradução é conceber. Então, a nossa Parashá ela inicia falando exatamente sobre uma mulher que concebe, Tazria, ou seja, que dá à luz. Depois de discutir as leis associadas à questão do parto, né? Então, aí nós vamos entrar exatamente na questão de uma doença sobrenatural chamada Tsaraat, né? A doença de Tsaraat, ela realmente é algo que não tem explicação científica, né? Os especialistas perdem aqui nessa questão, porque ela é sobrenatural, né? Então, os especialistas estão fora. E nesse sentido, é uma doença sobrenatural que afligia a pele e as posses daqueles que falavam Lashon Hará, maledicência, fofoca, disque e companhia limitada. Como a maior parte da nossa Parashá, ela vai tratar das leis de Tsaraat, né, dessa doença sobrenatural, nós precisamos então procurarmos entender a conexão entre esta aflição e o nome da Parashá, né, Tazria, conceber, que se refere exatamente à concepção, né, gravidez e dar à luz a uma criança. Então, à primeira vista, né, parece que os temas em si são contraditórios, mas os nossos sábios dizem que, na realidade, Tsaraat é uma condição desagradável que requer total isolamento do acampamento. Então, quem era acometido dessa doença sobrenatural, ele era separado do acampamento, ele ficava fora do acampamento, a pessoa, num total isolamento, sozinho, e sem poder conversar com ninguém, sem poder ter contato com ninguém, certo? A alimentação era levada, mas não se podia ter contato. A alimentação era deixada a uma certa distância, e depois que a pessoa ia embora, então o doente de Tsaraat, ele ia e pegava a sua alimentação. Não podia conversar com ninguém, isolamento total. Depois nós vamos explicar essa questão aí, ok? Então, nesse sentido, o sofredor de Tsaraat,
é comparável a uma pessoa morta. Isolamento total, sem ter contato com ninguém, sem poder conversar com ninguém, sozinho. À distância, ele viu o acampamento lá e as pessoas convivendo normalmente, mas ele não podia ter contato com as pessoas. Então, quem era acometido de Tsaraat era considerado uma pessoa morta. Então, isso pode estar conectado à Tazria, a concepção, né, a gravidez e o nascimento de uma criança. Segundo o princípio fundamental da filosofia judaica, afirma que os castigos administrados pela Torá não pretendem, em hipótese nenhuma, prejudicar quem quer que seja a pessoa, né, em retorno pelo dano que ela causou, mas sim que o castigo é a principal ação ou a principal arma ou o principal efeito, né, para o benefício do próprio transgressor, né? Então aquilo que se chama de castigo, na realidade não é um castigo, é um tratamento. É um tratamento de Deus com a pessoa para que ela possa se arrepender dos seus pecados, fazer uma techuvá verdadeira, um retorno real a Deus, para realmente o arrependimento sincero e genuíno de não praticar aquele pecado, etc. e tal. Então, dessa forma, né, isto porque o sofrimento causado por um castigo, ele limpa a alma, permitindo que ela se aproxime novamente de Deus, e seja neste mundo ou no próximo, ela vai procurar andar com Deus, estar com Deus. Então, na realidade, nós precisamos encarar, entre aspas, o castigo como um tratamento de Deus para o melhor para nós mesmos. Então, lembra aquele famoso ditado, quem não vem por amor, vem pela dor, etc. e tal? É esse negócio aí mesmo. Então, quando nós não obedecemos por amor à vontade divina, as mitzvot, né, os mandamentos divinos, então Deus, ele permite que o sofrimento venha sobre nós, mas não como um castigo, mas sim um tratamento para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, né? Tanto veja bem, quando uma pessoa ela é acometida de alguma coisa que foge à sua naturalidade, né? Ela amanhece, por exemplo, ela amanhece lá com uma terrível dor de barriga. Uma coisa simples, uma terrível dor de barriga. Passa 1000 coisas pela cabeça da pessoa. O que será isso? Será que eu estou doente? Será que é coisa ruim? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? Não é verdade? Então, quando nós somos tratados com aflição, o que acontece? Nós nos aproximamos mais de Deus. Nós analisamos a nossa vida, nós analisamos o que fizemos nas últimas horas, nos últimos dias, e aí a gente fica, eu fiz tal coisa, eu não podia ter feito isso, olha o que está acontecendo. E aí o que nós fazemos? Nos refugiamos em Deus. Vamos e pedimos perdão, etc. e tal, né? Então, o castigo não é um castigo propriamente dito, mas é um tratamento de Deus para que nós possamos fazer uma techuvá verdadeira, um retorno a Deus, para um verdadeiro, genuíno arrependimento, e realmente nós estarmos aí nos esforçando para não praticarmos as mesmas coisas erradas que praticamos, né, anteriormente. Então, é nesse sentido aí. Então, nós precisamos entender que Deus, ele não está castigando ninguém, ele está fazendo um tratamento para que a pessoa possa realmente escapar da sua prisão, do seu ego, escapar de si mesmo, não ser prisioneiro de si mesmo, não ser prisioneiro do seu egocentrismo, da sua egolatria, e poder realmente fazer um retorno genuíno a Deus. Então, na maioria dos casos, a bondade, ela existe de fato dentro de um castigo. Ele não é aparente, porque no momento a pessoa está sendo afligida, ela não consegue visualizar naquele momento a bondade divina para aquela situação, para aquele momento, né? Então, dessa forma, né, se torna um espectador, ou para a própria pessoa que recebeu o castigo. Então, ele fica
naquela questão, ele não consegue no momento, no princípio, ele não consegue ver realmente a bondade que existe dentro do tratamento divino, que conhecidamente, de forma popular, é o quê? Castigo. Mas aí depois de algum tempo, algumas horas para alguns, ou outros, alguns dias, por exemplo, né, aí ele começa a captar realmente que Deus está querendo o melhor para ele. Ele precisa abandonar o mal, né? E as coisas vão acontecendo de forma positiva. Então, com o sofrimento de Tzaraat, no entanto, fica claro que o castigo é de fato para o seu próprio benefício, pois tendo sido declarado ritualmente impuro, a pessoa precisa ficar em isolamento total de tudo e de todos. E assim ela logo aprende a não falar mais maledicência, a não falar mais fofoca, mal dos outros, simplesmente porque não há ninguém para falar com ela. Então, por isso, o isolamento é um tratamento, não um castigo propriamente dito, mas é um tratamento para a pessoa se exercitar a não falar abobrinhas, a não falar mal dos outros, a não fazer fofoca. Ele está no isolamento, ele não pode conversar com ninguém, ele só pode conversar consigo mesmo e com Deus. Então é o momento que ele vai fazer a sua autorreflexão, vai realmente passar por um autoexame e ele vai analisar, né? Puxa vida, eu estou aqui por minha culpa, porque eu fiz tal coisa. Eu não posso, em hipótese nenhuma, fazer lachon hará, língua má, maledicência. Eu não posso realmente fazer fofoca, falar mal dos outros. Então, ele iria aprender através da dor a bondade divina naquele tratamento que ele está passando. E aí ele vai compreender realmente a dominar a sua língua. Então, assim, o caso do sofredor de Tzaraat, nós entendemos que também em todos os outros casos, até mesmo onde isto é menos aparente, entre aspas, né, o castigo da Torá tem por objetivo ajudar o transgressor a corrigir o seu comportamento e começar uma nova vida livre de suas falas anteriores negativas. Então, as suas faltas anteriores, ele vai refletir muito sobre ela e ele vai, então, realmente estar aí, né? Eu preciso me corrigir nisso e mais aquilo. Eu não posso ficar ouvindo maledicência, fofoca e muito menos falar. Então, ele, através do tratamento divino, ele aprende realmente a não fazer lachon hará. É por isso que a nossa paraxá, então, é chamada de Tazria, em referência à concepção e ao nascimento, para nos ensinar que, assim como no caso de Tzaraat, todas as punições da Torá pretendem ajudar a pessoa a ter um renascimento espiritual em sua vida, corrigindo os seus erros do passado e começando uma nova existência. Ou seja, a concepção, a gravidez e o nascimento de uma criança, certo? Vem trazer a grande mensagem do milagre da vida, uma nova vida para uma novidade de vida. Uma vida nova. Então, por isso que a nossa paraxá, ela chama Tazria, conceber, e ela só nos primeiros 2 versículos que ela vai falar realmente do nascimento da criança. Na sequência fala sobre a circuncisão do menino, quando é menino, certo? E depois vai entrar extensamente sobre a questão de Tzaraat. Então, no capítulo 12 de Levítico, que é o princípio da nossa paraxá semanal, o capítulo 12 ele tem apenas 8 versículos, que fala exatamente sobre a questão da concepção e o nascimento de uma criança, né? Sendo menino, fala sobre a questão da circuncisão, e depois vamos aí nos estendendo em todo o capítulo 13 sobre Tzaraat, né? Então, justamente, parece que não tem conexão, mas a mensagem é esta. A mensagem da gravidez e do nascimento de uma criança significa exatamente isso, né? Aquilo que você concebe dentro de você
é o que você vai dar à luz. Ou seja, aquilo que está dentro de você é conhecido pela sua palavra. A mensagem de Tazria, conceber, dar à luz uma criança, é tudo aquilo de bom. Porque um filho, uma criança, ela é toda a mensagem divina do milagre da vida. Uma vida nova, um novo nascimento, ou seja, um andar diferente. Todo nascimento de uma criança é o renascimento da vida e é um renovo para a vida, um novo caminhar. E nesse aspecto, é isso que quer dizer o princípio da nossa Parashá semanal. E nessa mensagem de Tazria e Tsaraat, que é uma doença sobrenatural, né? Muito se assemelha à sarna, mas não é sarna, né? E que vai mostrando as manchas na pele da pessoa, né? Manchas que começam a ficar profundas, etc. e tal, como nós vamos ver aí. Então, nesse aspecto aqui, é para mostrar para nós que aquilo que nós concebemos dentro de nós, ela é manifesta através da nossa palavra. É onde que nós damos à luz o que está no nosso interior. Então, por isso, o falar é muito importante antes de darmos à luz a este filho, entre aspas. Nós precisamos realmente, a concepção, o tempo de gravidez, é para que nós possamos estar aí refletindo, né, sobre o que devemos falar, como devemos falar, para não cairmos no Lashon Hara, na língua má, a fofoca, a maledicência e etc. e tal. Então, é aquela questão, você é o que você fala. Você revela o seu caráter por aquilo que você fala. E por falar nisso, como que anda o nosso vocabulário? Como que está o nosso vocabulário? Quanto mais coisas negativas falamos, mais a nossa vida fica negativa. Aí as coisas ficam ruins, aí você vai reclamar do quê? Nós trouxemos à luz as palavras negativas, as palavras destrutivas. O produto é natural. Palavras destrutivas, o seu fruto é destruição. Inimizades, guerras e por aí afora vai. É por causa das más palavras ou palavras proibidas que muitas vidas estão sendo destruídas, famílias estão sendo destruídas, amizades de longa data são destruídas. E aí também entra num nível mais ainda abrangente, é onde que muitas guerras entre países acontecem por causa da palavra. Então, é uma semana que temos pela frente para podermos refletir sobre todas estas coisas, né? Para nós estarmos aí numa conexão com Hashem, ok? Então hoje é dia 27 de março de 2022, dia 24 do mês de Adar 2 do ano 5782, e na história judaica, na data de hoje, 24 de Adar, do ano de 1817, o libelo de sangue é declarado falso, né? Veja bem o que aconteceu em 1817, que tem essa conexão com Lashon Hara, para nós entendermos as questões aí. No dia 24 de Adar, o czar Alexandre I da Rússia declarou o libelo de sangue falso. Ou seja, o que é que aconteceu? O que é isso, libelo de sangue, que foi declarado falso? O rei czar Alexandre I da Rússia
a infame acusação de que judeus assassinavam crianças cristãs para usar seu sangue na confecção das matzot para Pesach, pela qual milhares de judeus foram massacrados no decorrer dos séculos, com esta falsa acusação. Apesar disso, quase 100 anos depois, a acusação foi oficialmente levantada contra Mendel Beilis, em Kiev. Kiev, para quem não sabe, é a capital da Ucrânia nos dias atuais, ok? Então, lá em Kiev, né, esse judeu Mendel Beilis, mesmo sendo declarado 100 anos antes pelo czar Alexandre I da Rússia, em 1817, certo? Portanto, 100 anos depois, 1917, já no século XX, certo? Apesar do czar ter declarado oficialmente, publicamente, para todo a vasta região da chamada antiga Rússia, antiga União Soviética, que esse libelo de sangue, essa acusação que foi levantada, né, de que os judeus assassinavam crianças cristãs, era falso. Portanto, os inúmeros, as dezenas de judeus que foram massacrados pelos cristãos da época, né, por causa de uma falsa acusação, foi declarado oficialmente que era mentirosa, era falso, era fake news, as acusações contra os judeus de toda a extensão territorial da antiga chamada União Soviética, a Rússia. Mas mesmo assim, em 1917, o judeu Mendel Beilis, lá na capital da Ucrânia, ele foi acusado desse libelo de sangue. E ele foi, né, realmente executado por causa disso daí, né? Então vejam bem a questão do Lashon Hará, a língua maldita. Uma língua maldita presta uma falsa acusação contra alguém, e aí o que acontece? Coisas semelhantes a estas. Explicando isso, os nossos rabinos, eles dão um exemplo simples. Na Yeshivá, a escola que forma rabinos, o rabino, o professor estava dando uma aula, e quando terminou a aula, um dos alunos, ele saiu falando mal do professor, do rabino, para os seus colegas, e também acabou comentando com outras pessoas que não eram do mesmo ciclo. E chegou ao conhecimento do rabino aquilo lá. Ele aguardou em silêncio. Passado alguns dias, aquele aluno, ele falou, puxa vida, fiz uma coisa errada, preciso me consertar. Então ele procurou o rabino, falou com ele, rabino, eu fiz isso, falei isso e aquilo, e eu vim pedir perdão para o senhor, para que o senhor me perdoe, que eu fiz Lashon Hará. Aí o rabino falou assim, para você receber o perdão, você vai ter que fazer duas coisas. A primeira delas é, pegue um travesseiro cheio de penas e sobe no prédio mais alto da cidade e jogue as penas ao ar. Aí o aluno falou assim, ué, só isso? Ele falou, vai lá, faz, depois eu te falo a segunda questão dessa história. Então o aluno foi, pegou um travesseiro de penas, subiu no prédio mais alto, abriu o travesseiro e jogou as penas ao ar. E o vento levou para todos os lados. Aí ele retornou e falou para o rabino, eu fiz o que o senhor mandou. Joguei as penas do prédio mais alto e o vento carregou. Aí o rabino disse, ok. Então a segunda questão para você receber o perdão é, corra atrás de cada pena e volte a colocar dentro do travesseiro. Aí o aluno falou assim, mas rabino, é impossível. O vento, ele levou para tudo quanto é lado. Mesmo que eu passe muitos dias atrás delas, eu não vou conseguir localizar todas as penas. É impossível isso. Aí o rabino disse para ele, exatamente isso. O seu Lashon Hará, a sua fofoca,
ela levou isso para todos os cantos da cidade. Por mais que você fale que você mentiu, sempre vai ter alguém que vai dar credibilidade à sua mentira, acreditando na sua falsidade, na sua palavra enganosa. Esse é o perigo quando se faz lashon hará, fofoca, maledicência. E o rabino disse, esforça-te e não pratique mais isso. E o perdão, ele será concretizado na tua vida. E o aluno, tristemente, cabisbaixo, se retirou da presença do rabino e foi corrigir a sua vida. Não que ele foi atrás das penas, né? Mas corrigir o seu modo de falar. Então aqui nós vemos, através da história, as coisas acontecendo por causa da palavra. E esta é uma realidade, para tomarmos cuidado com as palavras. Porque a partir do momento que você deu à luz às palavras, elas não voltam mais. Nunca mais elas voltam. Se ela encontrar um ouvido que gosta de fofoca, mentiras e coisas semelhantes, por mais que amanhã você venha, aquela fofoca que eu falei para você é mentira, viu? Não é verdade. Aquilo que eu falei sobre o fulano é mentira. Eu inventei aquilo. Por mais que você possa dizer e corrigir, infelizmente, sempre terá alguém ou algumas pessoas que não vão mudar o seu pensamento contra aquela pessoa por causa da sua má palavra. Então, por isso, antes de dar à luz as palavras, reflita para tomar a decisão correta. Ok? É isso daí. Vamos lá? O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, chegou por aí. O Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A Eunice Bezerra Loretti, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? Então, vamos em frente aí. Então, a nossa primeira leitura da nossa nova Parashá, ela está no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 e vamos até o capítulo 13 e o verso 5, né? A respeito dessas questões aqui, ok? Então, a primeira parte que nós temos aqui é do capítulo 12 da nossa nova Parashá, que são os nossos primeiros 8 versículos, né? Que é todo o capítulo 12, nos fala sobre leis da impureza ritual do nascimento de uma criança. Então Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher concebe e dá à luz um menino, ela ficará ritualmente impura por 7 dias, mesmo que nenhum sangramento provenha do parto. Ela ficará impura durante os dias de seu período menstrual. No 8º dia, o prepúcio da criança será circuncidado. Então, após ela emergir no mikvê, que é um tanque de banho, para fazer um banho ritual para a purificação, depois de 7 dias. Por 33 dias adicionais, ela terá um período de espera, durante o qual, mesmo que ela veja sangue, ela estará ritualmente pura para o seu marido. Até que esse período de purificação se complete, ela não tocará ou comerá em nenhuma santidade, terumá, e não entrará no santuário nesse período de 33 dias. Se ela der à luz a uma menina, ela ficará ritualmente impura por 2 semanas. O menino é 1 semana. A menina são 2 semanas, como durante seu período menstrual. Então, por 66 dias, depois disso, ela terá um período de espera, durante o qual, mesmo que ela veja sangue, ela estará ritualmente pura para o seu marido, né? Mantendo a sua relação com o seu marido. Quando o período total de purificação por um filho ou uma filha se completar, ela trará para o sacerdote na entrada da tenda da reunião um cordeiro da idade de 1 ano para uma oferenda queimada.
Então esse cordeiro que a mulher ela vai levar à tenda da reunião, aos Kohanim, né? Esse cordeiro não é cordeiro para perdão de pecados, é um cordeiro de oferenda queimada, é um cordeiro de oferenda de paz, uma oferenda de gratidão a Deus, ok? E um jovem pombo comum, ou uma rola para uma oferenda de pecado. Então, para a oferenda de pecado, ela deveria levar ou um pombo ou uma rolinha, né? Quer dizer, para a oferenda de pecados, era para levar aves. Entendeu? Então, esta lei se aplica à mulher que dá à luz a um menino ou uma menina. Se a mulher não dispõe de recursos para um cordeiro, ela trará 2 rolinhas ou 2 jovens pombos comuns, um para a oferenda queimada e outro para a oferenda de pecado. O sacerdote fará expiação por ela e tornar-se-á ritualmente pura. Ou seja, devido às questões econômicas da mulher, né, da família, se não tem condições de ter um cordeiro, nem de comprar um cordeiro para a oferenda de gratidão, a oferenda de paz, então ela poderia levar exatamente o quê? 2 pombos ou 2 rolinhas, um para a oferenda de gratidão, oferenda de paz, e outro para a oferenda de pecado. Entendeu? Que não tem cordeiro para perdão de pecado. Então, aonde se diz que o cordeiro, entre aspas, de Deus tira o pecado do mundo, é mais um fake news. Então, cuidado com isso daí. Então, aqui nós temos o que nessa parte aqui? Quando a mulher dá luz a um menino, ela fica uma semana recolhida e mais 33 dias para completar todo o seu período espiritualmente de purificação. Quando ela termina esse período, ela leva um cordeiro ou 2 pombos para o sacrifício de pecado. Aliás, o sacrifício de oferenda queimada, que é a oferenda de gratidão, oferenda de paz. E 2 aves, né, ou melhor, uma ave, ou rola, ou pombo, para o sacrifício de perdão de pecados. Certo? A mulher faz isso. Quando ela dá à luz a uma menina, ela fica 2 semanas isolada na sua casa, obviamente, e não uma semana como é o caso do menino. Por que ela fica 2 semanas recolhida na sua casa? Porque ela deu à luz a uma menina? Quando ela dá à luz a um menino, ela, para completar o seu ciclo de purificação, até tomar o banho no mikvê, um tanque de águas límpidas, corrente, para o ritual de purificação. Para o menino, 33 dias. Para a menina, 66 dias. O dobro. Por quê? Então os nossos sábios, eles dizem que somente a mulher, não é quebra-galho, mulher, sexo feminino, nascida do sexo feminino, que tem todos os seus órgãos femininos, e principalmente o órgão reprodutor feminino, onde ela pode ficar grávida e trazer à luz uma vida. Então, por que é o dobro para quando ela dá à luz a uma menina? Porque somente a mulher, em todos os seus aspectos feminino, desde a sua concepção até o seu nascimento, onde realmente está lá, é menina. Somente a mulher é a única que pode se aproximar de Deus, ou ser comparado quase a Deus, porque somente a mulher, ela tem o poder de dar à luz a uma vida. Somente Deus tem o poder de criar vida, e somente a mulher tem o poder de dar à luz a uma nova vida. Por isso que a mulher, ela é recolhida nesse sentido, nesse isolamento de uma semana para a menina e 33 dias quando é um menino.
e 2 semanas quando é uma menina, quando ela dá à luz a uma menina, e 66 dias quando ela dá à luz a uma menina. Então, quando a mulher ela dá à luz a uma criança, ela fica nesse isolamento na sua casa, não pode ir ao Mexicão Tabernáculo no deserto ou Beit Hamikdash lá no templo, e depois da destruição do templo na questão das sinagogas. Então ela fica recolhida, mulher judia, ok? Justamente por isso, porque ela, somente ela, pode ser, entre aspas, comparada a Deus, no sentido de dar à luz a uma nova vida. Somente a mulher tem esse poder. E quando ela dá à luz a uma menina, são 2 semanas e 66 dias, o dobro de tempo. Por quê? Porque ela acabou de dar à luz a uma menina que no futuro dará à luz a novas vidas. Isso é uma grande glória, vamos assim dizer, para a mulher, dar à luz a um filho, e uma glória em dobro quando ela dá à luz a uma menina, porque essa menina no futuro vai gerar novas vidas, novos filhos, para a continuidade da fé judaica, do monoteísmo com fundamento judaico. Por isso nós não judeus chegamos aqui no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nesse sentido, é para que esse isolamento, a mulher não venha perder a humildade. Não venha se vangloriar, vamos assim dizer, né? E fugir dentro daquele escopo que Deus já determinou para a mulher. De ter essa graça, esse poder, de ser comparado a Deus, de dar à luz a uma vida. Então, essa é a grande mensagem que traz para nós o princípio dessa paraxá. Então, isso é, de fato, um grande poder que a mulher tem. E para não perder a humildade e a sua comunhão com Deus, vem o isolamento. Esse isolamento traz o quê? Traz a reflexão da vida. E o quanto que ela depende de Deus para trazer realmente à luz uma nova vida. Então ela não sai debaixo da tutela de Deus. Ela renova a sua tutela em Deus. E isso lhe dá graça para que ela possa dar à luz a tantos filhos quanto possível, de acordo com o plano divino, etc. e tal. Então, por isso, a grande lição, a mulher, somente a mulher, ela pode ter e receber essa comparação, né, à semelhança de Deus, de dar à luz a vida, a uma nova vida, como Deus criou o ser humano. E Deus deu esse poder à mulher. Então, por isso, realmente, homens, o que seríamos sem as mulheres? Por isso, o exemplo das nossas matriarcas, né? Elas mostraram realmente vamos dizer, essa percepção a mais que elas têm. O que os patriarcas não viram, elas viram, e inclusive orientaram eles. Faça tal coisa, porque senão não vai dar certo, né? E aí Deus veio e confirmou, que é o caso, por exemplo, de Sara. Quando Sara disse a Abraão para mandar embora a escrava e o seu filho, porque ele não herdaria com seu filho legítimo a herança que Deus tinha determinado, pré-estabelecido, para a semente de Abraão com Sara. Abraão não queria tomar essa decisão, mas Deus disse e se revelou a ele, disse: faça como Sara lhe disse. Eles não ficaram desamparados, eu os protegerei, mas faça o que a Sara disse. Ou seja, obedece a Sara, viu, Abraão? Então, maridos, dentro do escopo bem espiritual aí, né, o que você não viu e ela viu,
obedece a sua esposa aí que você sai ganhando. Caso contrário, a dor de cabeça vai ser maior aí para você, tá bom? Então, dentro desse escopo aí, é essa questão que nós temos aí com referência à questão da mulher sobre o trabalho de parto ao dar à luz às crianças. Então, né, através desse nascimento, dela dar à luz às crianças, né, a novas vidas, isso daí espelha também uma mensagem profética para os dias de Mashiach, a redenção final, o renovo da vida, onde todas as coisas serão renovadas, restauradas, saradas, curadas, ou seja, uma nova vida de fato, plena, ela estará sendo estabelecida nos dias de Mashiach, a redenção final, para em seguida tomar posse da vida eterna, né? Então, temos estas mensagens preciosas e maravilhosas com referência à questão da mulher dar à luz, ok? No capítulo 13, que nós vamos entrar agora, até o versículo 5, o que nós temos pela frente aí, na nossa primeira aliá, nós vamos entrando agora dentro das questões de Tsaraat, né, as leis de Tsaraat. E dentro dessa questão aqui, de Tsaraat, fala assim, Deus falou a Moshe e Arão, dizendo, se uma pessoa tem uma pústula branca, descoloração ou mancha na pele do seu corpo, e é suspeita de ser uma lesão de Tsaraat, na pele de seu corpo, ela será trazida a Arão, o Kohen Gadol, ou um dos seus descendentes, que são os Kohanim, para examinar aquela pústula, aquela mancha branca, né, que está na pele da pessoa. O sacerdote examinará a marca na pele do seu corpo e se ao menos 2 pelos na marca esbranqueceram, a marca parece branca como se estivesse penetrado na pele, então ela é uma genuína lesão de Tsaraat. Logo que o sacerdote examiná-la, ele a declarará ritualmente impura. Se há uma mancha branca na pele, mas ela aparenta não ter penetrado na pele e seu pelo não esbranqueceu, então o sacerdote encerrará a pessoa afetada pela lesão por 7 dias, e o sacerdote a examinará no 7º dia. Se a lesão se espalhou, então ela será pronunciada ritualmente impura. Mas se a marca permaneceu com a mesma aparência ou a lesão não se espalhou, o sacerdote então a isolará por mais 7 dias adicionais para fazer uma nova verificação depois de 7 dias. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, ok? Rambam Maimônides, ele comenta sobre essa questão dizendo assim, Tsaraat, ele é um termo coletivo para muitas coisas que não se assemelham umas às outras. A pele embranquecida do homem é chamada de Tsaraat, bem como o cabelo que cai de sua cabeça ou barba. A mudança de aparência que ocorre em um artigo de vestuário também é chamado de Tsaraat. E a mudança da aparência que ocorre em sua casa também é chamada de Tsaraat, né? Que estão registrados no Talmud, nas leis de impureza ritual de Tsaraat, capítulo 16, verso 10, né? Então, Tsaraat, ele, na realidade, ele é algo sobrenatural, não é uma coisa natural. Então, o Tsaraat, ele não tinha como ser tratado, cuidado por médicos, para entendermos essa realidade. Quem tratava de Tsaraat era o Kohen Gadol e os Kohanim, porque Deus dava para eles o conhecimento, o entendimento, o discernimento, para dizer se aquela mancha esbranquecida na pele da pessoa era uma questão dessa doença sobrenatural de Tsaraat ou não. Por isso o isolamento a princípio de 7 dias, depois de 7 dias, uma nova análise. Se continuava do mesmo jeito, então era mais 7 dias de isolamento,
E aí depois de 7 dias, né, do segundo período de 7 dias, se realmente não tivesse mudado nada, então a pessoa era considerada realmente pura e podia voltar a conviver tranquilamente. Se a mancha ela se propagava, então significava que a doença sobrenatural ela estava se desenvolvendo, espalhando pelo corpo da pessoa, né? Mas aqui nós temos a palavra de Rambam, Maimônides, que traz para nós o comentário falando exatamente sobre essa questão toda. Tsarat era tanto na pele, ou portanto corpo, na roupa, nas casas e nos utensílios das pessoas que eram cometidos de Tsarat. Dentro desse aspecto aí, os nossos mestres, eles comentam que antes da pessoa ser propriamente atingida, primeiro era sua roupa, ou seus objetos, ou a sua casa. Isso servia para ele como sinal de alerta. Opa, cuidado, você está cometendo o pecado do Lashon Hará, a língua má, a fofoca, a maledicência. Então já havia um aviso anterior para a pessoa justamente poder refletir e fazer a techuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas a pessoa não fazia, então as coisas começavam a se espalhar. Aí começava pelo próprio corpo também. E aí tinha que realmente passar pelo crivo, né, dos Kohanins, e dos Kohanim e do Kohen Gadol. E aí a casa da pessoa era visitada, né, pelos sacerdotes para ver qual era o grau que estava lá na casa, se tinha móveis, utensílios, roupas, também cometida pela doença sobrenatural de Tsarat, né? E aí então analisava e dependendo da situação a pessoa era completamente isolada fora do acampamento. O primeiro 7 dias era isolado dentro da sua própria casa, ficava lá beleza e tranquilo. Uma nova análise e se tivesse que ficar mais 7 dias ali ficava e vinha uma nova análise para depois a segunda decisão. Dentro desse aspecto aqui, o que há de fato errado em falar simples tolices? O nosso Rebbe Menachem Mendel, na sua palavra que teremos aí, curar falhas inconscientes, certo? Corrigir falhas que estão dentro de um aspecto aí, né, no sentido involuntário. A pessoa às vezes cometeu aí, né, o Lashon Hará de forma, entre aspas, né, inocente, falou que não devia, de forma sem pensar, alguma coisa nesse sentido aí, né? Então corrigir estas falhas inconscientes ou de forma feita com tolices, né? De forma simplória, mas foi um Lashon Hará. Então, o que tem de errado de falar simples tolices e como isso pode levar uma negação total a Deus? Então aqui, os nossos mestres, os nossos comentaristas, né? Rambam, Maimônides, Rashi, o Rebbe Menachem Mendel, né? Temos aí o Kli Yakar, outro grande comentarista, né? Al-Shir, o Likutei Torá, e por aí afora vai, né? Os comentaristas, os sábios da Torá e do povo judeu, eles trazem para nós uma explicação falando o seguinte: para responder e esclarecer tudo, ora mencionado, nós temos de identificar primeiro 2 aspectos distintos do Lashon Hará. Então, os 2 aspectos distintos do Lashon Hará são, primeiro, abuso de outro ser humano. O que seria abuso de outro ser humano? Seja direta ou indiretamente, uma pessoa de quem se fala de um modo negativo é ferida por esse processo. Por isso, abuso de outro ser humano. Você ferir alguém por causa da sua palavra. A segunda característica é abuso da própria fala. Qualquer fracasso em falar de forma positiva e construtiva representa um abuso da fala em si. Falar é uma qualidade exclusivamente humana. Deus capacitou somente o ser humano para falar, o poder da palavra. Mas também Deus deu ao ser humano
a arte do silêncio. Calar-se de modo adequado para não falar abobrinha, ok? Então, quando fracassa em falar de forma positiva e construtiva, isso representa exatamente um abuso da fala. O que é uma fala positiva e construtiva sem cair no lachão rará? Um exemplo simples. Quando você percebe que uma pessoa ela está para fazer mal a alguém, e você chega para a suposta vítima, ou a futura vítima daquela pessoa má, e você chega para aquela pessoa potencialmente vítima e diz a ela, cuidado com fulano de tal, que ele está planejando trazer o mal para você, prejudicar de você em algum campo, em alguma coisa. Então você toma cuidado para não cair na lábia dele. Então isto é uma palavra positiva e construtiva. Você não está indo fazer uma fofoca, você está indo alertar uma pessoa para não ser uma vítima daquela pessoa que está com intenções ruins contra aquela vida potencialmente vítima. Então você vai falar de forma positiva e construtiva para alertar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa a se proteger contra o mal e se proteger contra uma pessoa ruim. E você vai fazer isso. Então você vai justamente para fazer de forma positiva e construtiva para ajudar o próximo. Então você não vai fazer fofoca. E quando você termina a sua conversa com aquela vítima em potencial, você vai seguir o curso natural da sua vida e você não vai ficando dando com a língua nos dentes para as outras pessoas sobre aquela pessoa má. Você vai alertar apenas a vítima em potencial e não dando com a língua nos dentes contra tudo, para todos, né? Ah, mas eu estou falando a verdade. Espera aí. Falar a verdade não significa que você tem um cartão branco para fazer lachon rará, fofoca, maledicência. Só podemos fazer quando se trata de algo positivo e construtivo, que é o exemplo que nós acabamos de falar. Fora isso daí, você vai entrar no lachon rará. Aí fica difícil a coisa, certo? Então, falar é uma qualidade exclusivamente humana e um abuso da fala é então o desperdício de uma faculdade preciosa. Então, quando nós cometemos o abuso da fala, nós estamos desperdiçando a grande faculdade preciosa que Deus concedeu ao ser humano, o poder da fala. E aí, cuidado com a sua palavra. Não esquece sobre a questão do tratamento divino, ok? Isso causa uma regressão no caráter da pessoa, o que pode conduzir, no final das contas, a resultados desastrosos para a pessoa. Então, a pessoa que comete lachon rará, maledicência, fofoca e companhia limitada, primeira coisa, ela é destituída da presença divina. Então, essa doença sobrenatural, ela vem mostrar expressamente, publicamente, que aquela pessoa está com a doença de Tsara'at, que é uma doença sobrenatural, porque ela é uma pessoa fofoqueira. Então, antes do isolamento dela do acampamento, então, aonde ele estava andando e as pessoas percebiam que havia sinais de Tsara'at nela, as pessoas se isolavam dela. Era aquela questão, onde aparecia as pessoas se recuavam. Não conversavam com ela, simplesmente saía, fugia da presença dela. Então, o poder da fala, sendo usado de forma positiva e construtiva, é algo maravilhoso, porque Deus deu o poder da palavra. Mas Deus também deu ao ser humano a arte do silêncio. O silêncio para lachon rará, o silêncio para fofoca, maledicências e coisas semelhantes. É o aprendizado que nós precisamos executar no nosso dia a dia. Por quê? Porque a pessoa que comete lachon rará
ela é destituída da presença divina e os resultados para a sua vida, a sua família e tudo que está ao seu redor e todos que estão ao seu redor são desastrosos. Não traz nenhum bem, só traz desgraças por causa do Lashon Hará. O abuso de outra pessoa por intermédio da fala tem duas implicações também. Primeira, a fala deve ter um conteúdo obviamente negativo. A pessoa diz, não, mas eu só falei a verdade. Mas ela tem um conteúdo, o seu objetivo é negativo, é denigrir a imagem de alguém. Mesmo você falando a verdade, se você tem por objetivo denigrir a imagem de alguém, você está cometendo Lashon Hará. Ah, mas é verdade. Mas você está cometendo o pecado do Lashon Hará. Por quê? Porque o objetivo seu não é alertar uma vítima em potencial, mas o objetivo seu é fazer fofoca. Mesmo você dizendo a verdade, mas o objetivo seu é fofoca. Fofoca. Fofoqueiro é uma porcaria. Não traz bem para si mesmo, não traz bem para sua família, não traz bem para ninguém. Então, por isso, até a destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum, essa doença era uma realidade. Depois da destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum, essa doença ela deixou de existir. Ela não existe mais. Já pensou? E outra coisa, era uma característica exclusivamente para o povo judeu. Era uma questão exclusivamente para o povo judeu. Por quê? Porque Deus, quando o povo judeu tomou a decisão de aceitar a Torá, eles disseram, faremos e ouviremos. Que significa o quê? Que nós vamos obedecer e nós vamos estudar. Então eles se prontificaram no momento, prontamente, faremos a tua vontade, Deus. Ponto. Na sequência nós vamos estudar. Então, o povo judeu é para ser a luz para as nações e um exemplo para as nações. Então, por isso o tratamento divino com o povo judeu sempre foi muito sério. E de Saraat mostrava essa realidade também. Ok? Depois nós vamos entrando aí, né? À medida que vai passando os dias, os estudos, nós vamos entrando aplicando isso na nossa vida. Mesmo não sendo judeu, sendo Benei Noah, nós não temos a doença de Saraat. Mas nós não podemos esquecer, existem as consequências naturais da pessoa fofoqueira, que pratica Lashon Hará. Tem as consequências naturais. Nada é bom para ela, nem para sua família, e nem para aqueles ao seu redor. Então, o primeiro aspecto aí do abuso da pessoa, que está conectado ao item A, que nós falamos lá, o abuso de outro ser humano. Então, tem dois aspectos. O primeiro, a fala deve ter um conteúdo obviamente negativo. O segundo, assim que as palavras são proferidas, um dano irreparável é feito. E assim, um grave pecado é cometido. Então, a partir do momento que a pessoa ela fala negativamente de alguém, ela já está trazendo um abuso de outro ser humano. Ela está cometendo um abuso contra o seu próximo. E ela automaticamente ela está cometendo um grave pecado. E isso realmente é muito sério. Esse é o aspecto da Lashon Hará, como Maimônides descreve nas leis de conduta moral, onde ele diz, primeiro, blasfêmia, segundo, imediatismo, uma pessoa que fala Lashon Hará como alguém que nega o próprio Deus. Então Maimônides, Rambam, ele fala bem claro, os seus ensinamentos são bem claros. Quem pratica Lashon Hará é como alguém que nega o próprio Deus. Em contraste, o abuso da fala, que é o segundo tópico lá que nós vimos lá atrás,
né, o abuso da própria fala. Então, o abuso da fala tem duas consequências também. Primeiro, qualquer fala que não seja construtiva ou positiva é um abuso da fala. A pessoa abusou. Deus não nos trouxe para este mundo para sermos fofoqueiros. Deus não nos trouxe para esse mundo para que quando morrêssemos, né, ou quando morrermos, não haja um caixão para o corpo e outro caixão para a língua. Não é esta a finalidade que Deus nos enviou para cá. Então, por isso, qualquer fala que não seja construtiva ou positiva é um abuso de fala. Está sendo abusado. Não é necessário que nenhuma palavra prejudicial seja pronunciada, já que apenas falar tolices já é um abuso do dom da fala dado por Deus. Sabe aquela questão da conversa que a pessoa diz assim: rapaz, eu não entendi nada que o fulano falou. Ele falou um negócio lá tão esquisito, sem pé, sem cabeça, eu não entendi nada. Mas ele falou tolices contra alguém. E dessa forma, ele abusou da fala. Deus lhe deu o poder da fala para formas construtivas e positivas, e não para tolices. E não para tolice. Sabe aquela pessoa que fala assim para o seu amigo, a sua amiga, e diz, né? Ó, sabe tal pessoa, eu não gosto de conversar com ela. Ela só fala tolices. Ela não fala nada daquilo que se aproveita. Está entendendo a questão de Lashon Hará? Segunda questão aqui no abuso da fala. Como não há na fala nenhum conteúdo negativo ou malicioso, os efeitos são sutis e de longo alcance. Este, né, é realmente um aspecto do abuso da fala. A princípio parece que não tem nada, né? Não tem nada de negativo, nada de malicioso, mas os seus efeitos são sutis. Então a pessoa, ela não fala de forma negativa, né? Ela não fala de forma maliciosa contra alguém. Ela simplesmente traz um comentário tolo e fica uma dúvida no ar. O que será que ela quis dizer com isso? Será que a pessoa, resumidamente, será que aquela pessoa realmente é boa ou é má? Então deixa as pessoas numa decisão dúbia, ou sim ou não, ou bom ou mal. E aí ela é sutil, e isso pode trazer danos à pessoa de quem se falou. Então este é o aspecto da Lashon Hará associada de Tzaraat, sobre a qual Maimônides escreve. Primeiramente ele diz, começa com a fala de uma mera tolice. Então começa uma conversa sem sentido, uma conversa sem pé, sem cabeça. Segundo, mas tem um efeito sutil de longo alcance. Primeiro, depois e então, e isso conduzirá finalmente a uma negação de Deus e dos princípios da fé. Então, nesse aspecto aqui, o que Rambam Maimônides quer trazer para nós é que essas conversas, entre aspas, meras tolices, elas podem conduzir de forma sutil as pessoas a realmente negar a Deus. Negar a eficácia de Deus, o poder de Deus. Então, por isso que palavras tolas, elas têm um poder muito sutil de fazer com que as pessoas venham negar a Deus. E para finalizarmos o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele diz assim: os primeiros tipos de Tzaraat que a Torá menciona são aqueles que aparecem na pele de uma pessoa. A pele, o que é a pele? A pele é a capa externa do nosso corpo. Portanto, esse tipo de Tzaraat se refere a uma imperfeição em nosso comportamento exterior. Por isso ela se manifesta exteriormente. Afeta especificamente as pessoas que fazem de forma involuntária fofocas ou calúnias injuriosas. São
aquilo que Rambam disse, Maimônides, aquelas conversas tolas, né? Então as tolices, elas geram tudo isso daqui. Certamente podemos purificar de negatividade nossa conduta, nossa fala e o nosso pensamento. Então a nossa conduta, fala e pensamento precisam os três passarem por uma limpeza todo santo dia, para você não ser pego na armadilha do Lashon Hará. No entanto, algumas negatividades subconscientes podem ficar de um modo tão profundamente encoberto que nunca tenhamos consciência dela. Fica lá escondidinha e acabou, beleza. Quando o único traço de negatividade que permanece em nosso interior é tão sutil, a única forma em que vem à tona é por meio do comportamento espontâneo, como uma fofoca. A pessoa vai fazer uma fofoca. A coisa estava adormecida lá num cantinho do seu interior, estava quietinho lá, mas um comportamento espontâneo veio fazer com que aquela chaminha da fofoquinha viesse à tona. E dessa forma, então, como uma fofoca que escapa involuntariamente, como um comentário casual que sai da boca em uma conversa basicamente inocente, aquelas conversações, né, sem pé, sem sentido, sem nada. Então, como diz outro, estão jogando conversa fora. Esse momento é muito perigoso. Ou você esteja conversando algo que de fato é positivo e construtivo. Se não tem nada para falar desse âmbito, fique quieto, cala a boca. Passa um zíper para não começar a falar tolices. Por quê? Porque através de palavras sem pé, sem cabeça, as tolices começam a aflorar e junto com ela vem o quê? A fofoca. E aí o caldeirão ferve. Bom, continuando o que o nosso Rebbe diz, então, né? Nesse comportamento espontâneo como uma fofoca que escapa involuntariamente, como num comentário casual que sai da boca, em uma conversa basicamente inocente. A fala espontânea revela o que encontra-se no âmago oculto do teu coração. Na época do Mishkan e o tabernáculo, Deus mostrava às pessoas essa pequena imperfeição de caráter, afligindo-as com tsarat. Apesar de hoje em dia não dispormos desse sinal evidente, ainda podemos registrar os deslizes de nossa língua e vê-los como indícios que nos ajudam a realizar o nosso refinamento de caráter. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos aí a doença sobrenatural de Tsaraat, né? Isso não significa que pode-se fazer fofoca livremente. Há outras consequências na questão da fofoca. A primeira delas, o fofoqueiro ele é destituído da presença divina. Aí ele fica à mercê das forças destrutivas. E aí ele vira um fofoqueiro de primeira linha, uma desgraça. Se ele não se corrigir, a sua vida será um desastre, um desastre. Então, por isso, amados, é curar falhas inconscientes ou involuntárias. É assim que nós precisamos começar a tratar de fato, né, realmente da questão de Lashon Hará na nossa vida e no nosso dia a dia. Não podemos, em hipótese nenhuma, perdermos a oportunidade que Deus nos dá de realmente nós nos corrigirmos. Deus, ele é longânimo e ele sempre nos dá tempo para tomarmos consciência da nossa iniquidade. Dá-nos tempo suficiente para fazermos techuvá e realmente não voltarmos a praticar o Lashon Hará. É um grande dano destrutivo que vem na vida da pessoa e em tudo que está em sua casa, na sua família, na
ao seu redor, no seu trabalho, na escola e por aí afora vai. As consequências do Lashon Hará, elas são realmente destrutivas. Não perca o seu tempo com isso. Palavras construtivas, palavras positivas é o que nos faz andarmos firmemente, de cabeça erguida, em frente, em direção à redenção final com o Mashiach e entrarmos no Olam Rabá, a vida eterna. Por isso, seja forte, seja resistente contra o Lashon Hará. Não seja um fofoqueiro. Que as suas palavras sejam palavras positivas e construtivas. Shalom, shalom. Até amanhã. Amanhã tem mais. Está pronto para vir amanhã? Mastiga essa de hoje. Shalom, shalom.